E agora o Rakison, o novo Lego dele, ele fica fazendo nós gastar um dinheiro absurdo comprando esses terminais para montar esses racks. Espero que vocês comprem algum Para ajudar. por favor. E agora eu vou apresentar esse cara. Eu conheci numa Expo Music, surrando a bateria do Duda Neves, e sendo amonestado pelo saudoso Clóvis Ibanez, que falou para ele: você não precisava disso, mas isso fez com que ele se tornasse um dos primeiros endorsistas Pearl, professor de uma grande parte dos bateristas da Serra Gaúcha, inclusive tinha um professor, Maurício, é verdade. E ele, com o tempo, achou que, além de ele ser um exímio baterista, também ele poderia se tornar um especialista em marketing digital. Fundou a agência dele, a Yellow, lá na Serra Gaúcha, e hoje ele está na capital, em Porto Alegre, com sua empresa, é palestrante na área de inteligência artificial aplicada ao marketing digital, e ele vem aqui hoje para nos dar algumas informações e abrir para perguntas. Eu acredito que, sabendo que o poder aquisitivo do nosso mercado não é aquele muito incrementado, e que precisamos então soluções práticas e econômicas. Então, com vocês, Fábio Schneider, meu amigo pessoal, que é meu irmão. Obrigado, Ricardo. Valeu. Fábio. Obrigado, Ricardo. Bom, obrigado, gente. Obrigado aí mais uma vez pela Pro, pelo convite. A gente está sempre aí, somos parceiros há muito tempo. E hoje, como o Ricardo falou, eu vou trazer algumas atualizações de inteligência artificial para vocês, depois eu vou deixar aberto para perguntas, porque a inteligência artificial, a cada momento que a gente está piscando, está acontecendo alguma coisa diferente, né? E é interessante porque quando tu vai montar alguma coisa para inteligência artificial, se tu montar uma semana antes, tu já tem que mexer no slide, porque já algumas coisas já alteraram, já mudaram, né? Então, eu queria mostrar para vocês um detalhe que acho que fala muito de algumas coisas, né? Essa turma que está aqui, em 1956 foi onde se considera o início da inteligência artificial. A gente está achando que isso veio agora, há pouco tempo. Isso começou em 1956, onde esse projeto, né, foi nos Estados Unidos, e onde eles entenderam que a máquina poderia começar a fazer coisas que os humanos fazem, né, ações dos humanos. E aí isso evoluiu aqui em 1997, o Deep Blue, né, ele ganhou o Kasparov no xadrez. Foi uma inteligência artificial que fez isso. Em 97, 2012, AlexNet, a explosão do Deep Learning, 2017, o Transformer do Google, algumas informações, né? Só estou passando algumas coisas bem rápidas, e aí chegamos onde a gente acha que começou a inteligência artificial em 2020, com o ChatGPT, que aí ele se alastrou rapidamente, porque ele não só, ele tinha uma versão free para você poder trabalhar, hoje ele segue com a versão free, mas ele tem as versões pagas, né? Mas a gente imagina que o ChatGPT, ele é o início do processo, mas veja bem, ele está em 2020, mas a gente foi conhecer ele popularmente bem depois, tá? Nós estamos em 2026, ele tem uns 3 para 4 anos que ele popularizou, né, que ele começou a acontecer. E aí, olha como que ele foi chamado na época pela mídia, porque nem a mídia sabia o que ele seria, né? Conheço o robô conversador que viralizou por ter respostas para quase tudo. O robô viralizando.
Ou seja, assim que a mídia colocou o ChatGPT, era o início de uma nova fase, e a inteligência artificial, ela não era ainda vista como uma tendência tão forte, era apenas vamos dizer assim, um chat que trazia as respostas para uma série de coisas. Tá? E aí, só para vocês terem uma ideia, né, aqui são as empresas o tempo que as empresas demoraram para ter 1 milhão de pessoas, de usuários, né? Então, o Netflix demorou 3 anos e meio, o ChatGPT demorou 5 dias, o Threads do Instagram demorou menos, porque o Instagram te obrigou se tu quisesse ter o Instagram, tu tinha que ter o Threads, né? Eu pergunto a vocês, quem conhece o Threads? Todo mundo conhece? Quem usa? Tá? Então, na realidade, olha só, o Instagram te fez baixar o Threads, porque senão tinha uma dúvida se tu continuaria utilizando o Instagram. Mas o ChatGPT, em 5 dias, ele chegou a 1 milhão de usuários. Isso é uma marca mostrando, né, algumas tendências aí de várias empresas que estão ali. E o que as pessoas fazem hoje, né, dentro do ChatGPT? E eu estou falando de ChatGPT agora, mas a gente vai evoluir para um outro canal, para um outro patamar, tá? As pessoas buscam orientações práticas, 28%, buscam informações, 24,4%, escrita, conteúdos e textos, 23%, multimídia, 7,3%, autoexpressão, Eu considero o ChatGPT, o uso que as pessoas fazem do ChatGPT, um corretor de texto. As pessoas não sabem nem usar o ChatGPT de forma correta. Tem várias funcionalidades que o ChatGPT tem que as pessoas não utilizam. E tem funcionalidades muito inteligentes do próprio ChatGPT. E detalhe é o seguinte, nós temos hoje 3 grandes empresas que todo mundo tem que ficar de olho se quer estar atualizado. Uma delas é a OpenAI, que é a do ChatGPT, a Anthropic, que é do Cloud, e nós temos o Google. São as 3 principais que vão toda hora trazer uma novidade muito forte. Tem outras, mas essas 3, elas são muito fortes em trazerem novidades para o mercado e serem disruptivas com algumas situações. Então, a gente está olhando aqui esses pontos, tá? Aqui, nesse gráfico aqui, tá? Mostra a NVIDIA, uma outra empresa muito forte, tá? A NVIDIA, ela tem um valor de mercado maior que a Alemanha, que a França e o Reino Unido juntos. Ou seja, ela vale mais do que 3 países em termos de valor de mercado e tudo mais. Isso é uma empresa de tecnologia. Agora começa o ponto assustador. Isso aqui não é desse ano, porque não foi mensurado ainda, é do ano passado. Esse gráfico mostra claramente aqui do início do ChatGPT até hoje, o que ele está mostrando aqui? O tempo que um humano demoraria para fazer a mesma coisa que um ChatGPT, que para mim as pessoas utilizam como um corretor de texto praticamente. As pessoas estão batendo, o ChatGPT executa funções hoje que uma pessoa demoraria 10 horas para fazer. Se fosse ela fazer, demoraria 10 horas. Ou seja, é um tempo que hoje, com um processamento simples e com um custo muito barato, a gente tem condições de ganhar esse tempo se a gente souber utilizar e souber, muitas vezes, utilizar os agentes. Aí a minha pergunta é o seguinte, quem que utiliza os agentes do ChatGPT? Levante o braço. Os agentes. Tá. Quem que utiliza o projeto do ChatGPT? Quem que utiliza o agente, não os agentes do ChatGPT que você cria lá no meu GPT. Quem é que utiliza o agente do ChatGPT? Quem é que sabe que no ChatGPT tem uma aba lá embaixo que tem agente do ChatGPT? E que ele varre a internet fazendo alguma coisa que você gostaria de saber, uma informação importante desse processo. Quem é que sabe que o ChatGPT tem uma aba anônima para não contaminar o Deep Learning, que é a aprendizagem de máquina? Você pode ter uma aba anônima em que você faz uma pesquisa para ele não aprender, para ele não contaminar aquela pesquisa no teu ChatGPT. Alguém sabe dessa aba anônima? Então é isso que eu estou dizendo. Isso é uma das coisas, né? Tem várias coisas do ChatGPT que vocês
poderiam utilizar, e ele está ali praticamente free. E ele serve para fazer uma série de coisas que são importantes a partir desse momento. E essas coisas hoje já estão batendo 10 horas, ou seja, o ChatGPT te economiza 10 horas se você souber utilizar. Isso para uma série de situações, tá? E aí, hoje, então, as inteligências artificiais, né, e tudo mais, elas são divididas em várias situações, né? E uma das coisas importantes que a gente tem que entender, o que é uma inteligência artificial. Primeiramente, eu já falei isso aqui o ano passado, a inteligência artificial ela não é inteligente. A inteligência artificial, ela aprende a partir de um determinado ponto. Ela aprende contigo, ela aprende com o meio, ela aprende com a informação carregada, ela aprende com uma série de coisas. Então, a gente tem que entender que ela sempre vai trabalhar com machine learning, ou seja, aprendizagem de máquina. Ela vai aprender a partir daquilo ali. Por isso que quando você tem um ChatGPT que é só seu, ele vai tentar se adequar ao seu jeito, à sua maneira de trabalhar e tentar te trazer as respostas mais dentro daquilo que ele aprendeu contigo mesmo. Obviamente que se você utilizar o ChatGPT, a cada vez que você vai perguntar alguma coisa, você vai, novo chat, essa aprendizagem de máquina, ela fica contaminada. Quando eu estou trabalhando, eu tenho o meu trabalho no ChatGPT e eu quero fazer uma pesquisa que não está dentro da correlação do meu trabalho, eu vou na aba anônima para ele não contaminar. Porque aquela pesquisa que está ali, ela pode contaminar as minhas respostas. Depois eu posso mostrar isso, tá? Então vamos só entender algumas coisas, estou contextualizando. Então o que acontece nesse momento, né? A gente tem aqui, né, essa moça aqui, ela é da World Labs. O objetivo hoje está, olha, já estamos para um outro nível de inteligência artificial, que é chamado de Spatial Intelligence, ou seja, inteligência espacial. Hoje, a inteligência ela está muito focada em entender textos, entender coisas que são do nosso cotidiano. E essa inteligência artificial, ela quer começar, ela já está inserida no espaço. Então ela vai poder ser utilizada em várias outras, já é utilizada, mas cada vez vai ser mais na área espacial, na parte espacial. Quando a gente está falando de espacial, a gente está falando de meio. Por exemplo, ela pode controlar trânsito, ela vai poder controlar uma série de coisas que estão envolvendo não somente a captação de textos e outras coisas, ela pode controlar realmente, de repente, semáforos, como é que se chama em São Paulo? Sinaleira? Como é que é o negócio aqui? Sinal, farol, sinaleira no sul e tal. E aí ela pode começar a controlar, ela pode fazer uma série de situações, porque ela vai olhar o espaço em que ela está inserida, ela vai aprender com isso dessa forma vai conseguir fazer uma série de ações que ela tem controle para isso. Então aí nós temos um outro nível, mas eu estou chegando num ponto importante aqui. A inteligência artificial, ela não pode ser utilizada como o último recurso do processo. Vamos lembrar o seguinte, qualquer ação que eu queira trabalhar, eu vou primeiro planejar essa ação, né? Aonde que está o meio da IA? Ela está no meio digital e ela vai trabalhar depois puxando as informações. Ou seja, vocês concordam comigo que nem sempre a inteligência artificial do ChatGPT ou qualquer outro traz uma informação que ela é verídica e ela muitas vezes não traz uma informação precisa. Vocês concordam? E da onde que ela busca essa informação? No digital. Coisas que o que está lá? Coisas que foram publicadas, sites que estão ali como referência. Então, nem sempre aquela informação que está aqui, ela é uma informação verdadeira. Aí, às vezes, também tem o ponto da alucinação, que ela alucina, porque ela não sabe 100% algumas coisas, e ela, por algum motivo, ela alucina. E porque ela foi programada para te trazer uma resposta. Então, o que acontece? Vocês concordam que o meio digital não é o meio mais seguro, nem o meio mais confiável? Concordam com isso? Então, a IA, ela está lá naquele meio lá. E ela, para ela descobrir se aquilo é verdade ou não, não é a função dela. Você fez um comando mal planejado, ela buscou numa fonte que muitas vezes não é a mais adequada, porque ela está no meio digital, e aí ela vai buscar a informação e a resposta, ela vai te trazer isso em cima desse contexto que está aqui. Mas, Fábio, como é que eu vou ter uma informação mais precisa desse processo? Quando você sai do digital e você vai para bancos de informações. Por exemplo, se eu quisesse construir agora uma inteligência artificial
que fosse uma inteligência que vai me trazer, por exemplo, respostas sobre qualquer área envolvendo engenharia. O que eu teria que fazer? Eu teria que construir um cérebro que eu abasteço as melhores e mais confiáveis materiais sobre engenharia, para que ela possa ir lá naquela fonte confiável e me trazer uma resposta confiável. Então, o que está acontecendo hoje? Hoje a gente está confiando muito no digital, na IA, mas ela está vindo de um meio contaminado. Ela não vem de um bloco de informações pré-determinadas, que são informações verdadeiras, que são informações confiáveis e tudo mais. Ela simplesmente está indo buscar em outros sites. E agora eu boto um parêntese aqui, faço um break aqui para pensamento, tá? Vocês concordam comigo que assim, a grande maioria das pessoas vai continuar utilizando as inteligências artificiais fornecidas pelo ChatGPT, pelo Claude, pelo Gemini? Essas são as inteligências que todo mundo vai utilizar. Então, todas essas inteligências vão bater aqui no digital, certo? Aí a pergunta-chave que vem aqui é o seguinte: quem tem loja virtual aqui hoje, levanta o braço. Quem tem site da sua loja ou do seu... não uma loja virtual, um site, simplesmente um site. Então, olha só. Se eu perguntasse aqui, o ano passado eu dei um exemplo, vou dar outro exemplo agora. Se alguém, em algum momento, quisesse comprar uma bateria, uma Master, e ele quisesse fazer uma pesquisa de preço nesse momento, e ele pedisse para o ChatGPT: eu gostaria que você vasculhasse a internet nas principais lojas de instrumentos musicais do Brasil e me trouxesse o melhor preço da bateria Master, tais peças, Como é que o ChatGPT faria isso? Ele vai sair do planejamento, que é o teu prompt, vai bater no digital e vai trazer a resposta. A pergunta é: meu site está preparado para o I/O, que é o SEO, que é o que significa isso? Será que o meu site está ranqueando no Google? Será que as palavras-chave do meu site estão preparadas para que eu seja a resposta para essa função? Esse é o ponto-chave, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte: se alguém vai fazer alguma pergunta aqui, ele vai bater no digital, vai trazer a resposta lá. Se eu quero vender mais, e muitas vezes as pessoas vão sair do Google porque o Google não faz essa resposta tão precisa como outras. O Google até está fazendo no Gemini, na parte de cima não é tão preciso. Mas o ChatGPT tem facilidade, eu posso mostrar para vocês como que ele faz isso. E aí ele chega, bate no site de vocês, o site de vocês não é seguro, não é um bom site, não tem as palavras-chave, não tem esse link, ele não traz, e a pessoa não... Você tem o produto, mas o ChatGPT não te encontra. Então, a gente tem que primeiro pensar o seguinte: esse ambiente aqui é ruim. Não é um ambiente bom para uma boa resposta. Esse é um ponto-chave, tá? Vamos lá. Agora vem o que acontece. Nós temos aí que eu chamo de roadmap da inteligência artificiais. Então, a gente tem aqui chatbots, né? Conversa simples, resposta de comando. Chatbots, nesse caso, seria o próprio ChatGPT. Você faz uma pergunta, vem uma resposta e assim por diante, certo? E aí depois ele traz, aí a segunda parte, ele traz as sugestões em tempo real, enfim, ele começa a interagir com as tuas perguntas e tudo mais. Aí apareceu os agentes, que era o que a gente perguntei para vocês. Quem que usa os agentes? Né? E agora nós temos dois grandes pontos aqui, que um deles são os multiagentes e os sistemas autônomos. Bom, agora nós chegamos na segunda camada da IA. Por quê? Porque essa primeira etapa aqui, ela é uma etapa muito acessível. Você tem acesso a ela muito rapidamente. Pelo ChatGPT, free. Você chega ali, o Gemini, free. O Cloud, free. Free. Você chega até aqui. Agora aqui não. Aqui foi para outro nível. O que são multiagentes? É quando eu tenho um agente que executa uma tarefa, ele termina a tarefa, ele sozinho aciona o segundo agente que faz outra tarefa, aciona o terceiro agente que faz outra tarefa, aciona o outro agente que faz outra tarefa e termina a tarefa. Isso são os multiagentes. E aí ele desce para um outro patamar. Por que ele desce para um outro patamar? Porque esses multiagentes,
eles têm que, se o teu agente, o que é um agente? Algo, na realidade é um programa, né, que você vai desenvolver, é um comando que você vai desenvolver para ele executar uma tarefa específica. Quero que você crie um texto para o meu Instagram, beleza, ele vai lá e criou, ele é especialista em fazer isso. Só que o multiagente vai dizer, eu quero que você crie um texto para o Instagram, aí ele vai criar um texto para o Instagram, depois ele já sabe que tem que mandar para o designer, depois ele sabe que tem que fazer uma publicação, depois ele sabe que tem que fazer o controle disso. Ou seja, tu cria uma cadência de agentes que vão fazendo uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma coisa atrás da outra. E aí o que vai acontecer com isso? Você começa a ter autonomia nos processos, então os teus sistemas começam a ficar autônomos. Eles automaticamente, além de passar para o próximo, eles aprendem o que errou, consertam, aprendem o que errou, consertam, e assim eles vão fazendo o processo. Muito bem. E aí vem o que está acontecendo hoje, que é chamado de second brain, né? O nosso segundo cérebro, vamos dizer assim, né? E o que acontece, né? Então a gente tem várias situações acontecendo aqui. Então, nesse momento, tá? A gente tem, vocês já foram atendidos entrar no site, foram atendidos por um agente no no WhatsApp, que é um robô, já foram atendidos com, né? Esse robô, ele tem uma programação, ele tem uma automação. O que é essa automação? Quando você faz uma coisa, ele te responde outra coisa. Ele vai indo, ele foi programado para criar algumas respostas em cima do teu gatilho. Então ele tem algumas situações. E ele tem algumas automações simples que muitas vezes quando você entra para falar com esse atendente, ele te pede qual é seu telefone e qual é seu e-mail. E aí ele joga para um CRM, ou ele joga para um atendimento. Então ele tem uma continuidade mínima. Ele faz algumas coisas e ele gera uma certa automação. Só que agora começa a entrar a era das aplicações, onde eu tenho aquele multiagente que começa a fazer um monte de coisa, e esse multiagente começa a fazer um monte de coisa, eu começo a criar aplicações para isso. E aí a gente começa a poder fazer coisas que a gente só poderia fazer com a ajuda de um programador, só com a ajuda de um grande especialista de marketing, só com alguém que é da área de videomaker, que realmente entende. A partir de agora a gente começa a criar sistemas completos. E esses sistemas completos não vão acontecer daqui para frente, eles já estão acontecendo. Tá? Então, o que acontece? Todo mundo conhece o Cloud. Quem não conhece o Cloud? Todos conhecem o Cloud? Bom, o Cloud hoje é bem superior ao ChatGPT. Muito superior ao ChatGPT. Por quê? Agora vem a virada que vocês vão ter que entender o que vai acontecer daqui para frente, tá? E acho que aqui justamente a minha introdução aqui para as perguntas é trazer informação para a gente não discutir o passado, vamos discutir coisas que estão acontecendo. O que acontece? O ChatGPT, ele só trabalha nesse primeiro nível, que é o que? Instruções customizadas. Você pede uma coisa, ele te traz. Pede uma coisa, ele te traz. Faz uma imagem, ele te faz. Faz isso, ele faz. Faz isso, ele faz. Beleza, só está nessa primeira aqui. O que o Cloud fez? Ele virou o jogo, ele criou outros níveis do processo. Então daqui para frente, o que ele consegue fazer? Os agentes autônomos. Eu consigo fazer, através de uma instrução, gerar um projeto, dar habilidade para essa pessoa, colocar ele em conexão com outros softwares, e eu consigo ter um resultado, tá? Como assim, Fábio? Não estou entendendo. O que o Cloud faz? Não consigo entender. Bom, o Cloud hoje, ele consegue fazer planejamento, execução, monitoramento e resultado. Ele consegue fazer absolutamente tudo o que eu preciso numa operação. Exemplo, se eu quisesse trabalhar com a minha rede social e eu não quisesse ter uma agência, eu não quisesse ter um social media, não quero ter um designer, ele faz tudo. Ele consegue fazer o input, ele consegue fazer o planejamento, ele consegue executar, ele consegue monitorar, ele consegue ver resultado e mudar esse processo, entendendo e melhorando a cada segundo. Por quê? Porque agora ele tem memória, ele replaneja, ele executa e ele faz esse processo. E o que vai acontecer com isso?
Na realidade, né, entre todos esses processos que estão acontecendo agora, o que nós estamos vendo? Que agora começa aquela coisa, mas a gente vai ter realmente substituições de pessoas, né, de humanos por máquinas? Sim, cada vez mais, porque agora, se antes nós tínhamos um certo medo, que a IA ia tirar a posição de um, você imagina que, né, dependendo da situação, ele tirou 3 pessoas do caminho. Ele tirou um designer, tirou o social media, tirou o planejamento, e detalhe, ele faz a conexão. Então ele entra diretamente na API do Instagram, que é uma informação que você nunca vai ter na vida. Você não sabe como funciona o Instagram. Você acha que sabe, porque alguém disse que o Instagram funciona assim, porque o algoritmo do Instagram... Não, ele está na API do Instagram. Se houver uma atualização agora, nesse minuto, ele vai reagir com isso e vai mudar talvez todo o teu processo para te não perder, porque o algoritmo mudou. Porque onde é que a gente vai saber que o algoritmo mudou? Dentro da API. Que é a API o quê? É a programação que o Instagram joga para que a gente possa... fazer uma integração entre softwares, entre outros processos. Só que hoje ele faz nativamente. E o que é mais assustador nesse processo? Eu não sei programar. Eu não sei programar mesmo. Tá? Não sei programar. E o que eu faço? Eu pergunto para o Cláudio. Eu não sei fazer, faz para mim. Ele vai lá, pum, 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 pum. Ele vai me dando, pedindo o que eu preciso fazer. Abre teu Instagram, faz não sei o que lá. Não. Espera um pouco. Conectado. API conectada. Quanto eu pagaria para um programador fazer essa interligação desse meio rapidamente? Aí, muita gente aqui, quem tem loja e faz tráfego pago? Vocês estão satisfeitos com o tráfego pago ou não? Alguém está? Então, agora o que acontece? O Cloud pode pegar input, planejamento, execução, monitoramento e resultado. Ele faz todo, entra, mas Fábio, eu vi que o Cloud eu vi que tem contas banidas no Cloud. Sim, se você não fizer a integração com a API oficial, vai dar problema. Agora, se eu preciso de um gestor de tráfego, que não vai ficar olhando minha campanha toda hora, não vai fazer planejamento, mas Fábio, eu posso fazer, peraí, então o que tu está me dizendo? Que eu posso pegar esse cara, colocar dentro das minhas campanhas de meta, dentro das minhas campanhas, e ele vai administrar isso? Sim. E ele pode ele pode fazer os criativos para mim? Sim. Ele pode fazer a postagem de criativo e teste de criativo? Sim. Ele pode, se eu botar dentro do meu site um produto novo, ele identificar para o XML, ou seja, lá dentro, e ele consegue fazer a execução de uma nova campanha para mim? Sim. Ele consegue ver o monitoramento disso, se ela é boa, se ela não é, e fazer as otimizações? Sim. Ela consegue começar a trabalhar com o meu resultado? Sim. Agora eu pergunto para vocês, vocês acham que um gestor de tráfego vai ficar olhando o tempo inteiro a campanha de vocês? Esse cara vai olhar 24 horas por dia. E melhorando, trocando, interagindo, olhando, e antes que o resultado fique ruim, ele já trocou de campanha, ele já mexeu, ele já fez, e a coisa já virou. E esse é o troço. Então, estão entendendo que agora a coisa mudou completamente. Mudou completamente. E aí, só para entender, tá? A Yellow, há algum tempo atrás, a minha empresa, nós tínhamos 2 funcionários. Eu estou a um passo de ser uma única pessoa dentro da minha empresa, comandando um exército de IAs. E aonde que estão essas IAs? Né? Essas IAs estão aqui. Ó. Esse aqui é o Cloud Code, que existe o Cloud Code, o Cloud que é da parte do Workspace, que é de trabalho, e existe agora o Cloud Design. Tá? Aqui dentro desse meu Cloud aqui, ó, tá aqui, ó, lá embaixo é como se fosse o ChatGPT. Eu tenho 122 agentes dentro desse Cloud. Esses 122 agentes, eles são treinados para fazer execuções em etapas. Eu coloco lá, por exemplo, eu estou com uma empresa nova, por exemplo, quero criar uma empresa nova, eu vou chamar lá o que acontece, como é que funciona. Isso é muito importante vocês entenderem que é um processo, tá? 122 agentes, existe uma hierarquia nesses 122 agentes. Existe um agente que é o agente que é chamado de master, como se fosse o gerente. E existe, depois, se eu pegar na área de design, eu vou ter o cara do design, né?
e aí vou ter o cara do planejamento de design, depois, ou seja, eu tenho vários agentes dentro aos cuidados daquele master, daquele gerente, certo? Quando eu peço para fazer uma execução específica, num desses master, desses agentes, ele começa o processo e ele joga para o segundo, joga para o terceiro, joga para o quarto, e eu chego com a informação absolutamente toda pronta no final. E se eu tivesse confiança, não tenho ainda, e eu não quisesse ver, e eu quisesse que ele postasse, ou não mandasse para o cliente para uma aprovação, mandasse diretamente, eu poderia fazer isso porque ele tem autonomia para chegar e simplesmente pegar meu Instagram, o Instagram de um cliente e postar lá dentro o conteúdo que ele criou. Só que esses agentes, aí vem o ponto-chave que eu quero comentar para vocês, o seguinte: um agente de design não é um agente que eu escrevi assim para ele: você é um especialista em criar design gráfico para a internet, papapá. Isso é um prompt. Isso é a finalidade dele. O que eu fiz aqui nesse negócio? Eu peguei as maiores mentes do design gráfico e peguei a essência dessas mentes e eu coloquei dentro desses agentes a inteligência desse agente ao analisar a criação de uma logotipia, por exemplo. Ao analisar, né? Alguém conhece o Pedro Sobral ou não? Tem um agente que é Pedro Sobral. Ele atrapalha, tá? Mas ele é interessante porque ele é um agente de tráfego. E tem as aulas do Pedro Sobral, que é um cara que dá aula de tráfego pago, estão todas dentro desse agente. E aí o que acontece? Como ele ensina como ele utilizaria aquele negócio, a gente vai pensar naquele processo. Então, assim, esses agentes, eles são sempre melhorados, sempre ajustados. Então, só para vocês entenderem aí esse processo. Eu tenho o gerente e eu tenho os departamentos. Social media, criação de site, né? Todos esses agentes especializados. Só que existe um presidente, vamos dizer assim. Quem que é esse presidente? Sou eu. E aí o que eu fiz nesse processo? Eu parei um tempo, gastei um tempo, colocando tudo aquilo que eu entendo que é marketing, que é vendas, que é digital, que é inteligência artificial. Fiz arquivos em PDF com o que eu entendo daquele processo. E o que eu fiz com isso? Eu disse: vocês vão agir, mas de acordo com esta instrução aqui. Então, é como se eu tivesse no comando e eu falasse aqui para o André: André, eu quero que tu faça assim, assim, assado, O André entendeu, ele vai executar. Se o André não fez direito, tu não fez direito, eu vou treinando o André até ele fazer esse processo. Só que eu chego no André e não digo assim para o André: André, olha só, tu tem que fazer isso. Não, primeiro eu digo: André, olha a minha documentação. Primeiro entende quem eu sou. Olha bem. Tu leu, André? Não, li. Tu entendeu, André? Entendi. Agora eu preciso que tu faça isso dessa forma, ok? Agora entendi. Então, só que a inteligência artificial, ela consegue buscar isso muito rápido. O André tem que ler, talvez eu tenha que pedir uma coisa para ele talvez não entendeu, talvez eu tenha que esclarecer. A IA vai entender. Se eu fiz errado, ela entende errado. Se eu fiz certo, ela vai fazer certo. Então, na realidade, vocês estão entendendo o poder do cloud. Daqui a pouco eu tenho uma agência de uma pessoa só, em que eu posso, daqui a pouco, dar um comando, e como ela trabalha 24 horas, ela tem as programações dela de fazer coisas. E aí vem um ponto-chave disso, né? Vamos entender isso aqui, ó. Isso aqui é uma maneira, só quis colocar isso aqui, tá? Para vocês entenderem aqui como ele funciona, tá? Então, por exemplo, ó, vamos só pegar aqui, deixa eu pegar uma maneira mais fácil da gente olhar. Por exemplo, dá um exemplo aqui. A Pro fez uma venda aqui na Expo Pro e ela vendeu esta bateria aqui para uma determinada loja. Se essa loja tem e-commerce, o que ela vai fazer? Muito possivelmente vai colocar essa peça como uma oferta dentro do e-commerce. Muito bem. Então, gerou uma planilha de pedidos. Essa planilha de pedidos, ela vai ficar no cloud monitorando essa planilha de pedidos com aquele cliente específico. Então, ela vai ficar um motor ali. Ela vai bater no site da loja, porque o site da loja é público. Eu acesso por uma URL.
ela não é escondida, o site qualquer um pode acessar, o cloud acessa também. Aí o que acontece? A bateria foi vendida, vendemos essa bateria. O cloud informa diretamente o André, o cara vendeu essa bateria. Então agora o André pode dizer o seguinte, putz, eu posso registrar, né? Posso tentar oferecer para ele outra massa, porque eu estou sabendo, de uma forma tecnológica, de que essa bateria foi vendida. E ele está sem master. Então agora eu posso ligar para ele e dizer, olha, temos uma master, aquela que tu vendeu, vamos repor? Vocês estão entendendo o poder de um monitoramento no cloud desse? E isso pode ser feito, mas aí eu tenho que fazer para cada loja? Não, você vai criar um agente de monitoramento de acordo com a atuação. Você vai colocar a planilha dentro do cloud, vai dizer, essa é a loja tal, endereço tal, monitore esses produtos. O produto deu baixa no estoque lá dentro, a PRU é avisada e isso acontece. Estou dando um exemplo, tá? Isso pode acontecer de várias formas. Então, existem várias situações aqui que ele pode trazer informações. Por exemplo, tá? Aqui, eu quero criar conteúdo para o meu site. Tá? Então, eu pergunto para você o seguinte, quem que tem loja virtual com blog? Alguém tem? Tá. Então, assim, ó, quem não tem, põe hoje. Manda o desenvolvedor botar hoje. Por quê? Porque a inteligência artificial vai buscar no blog as informações da tua loja. Então o que acontece? Eu quero postar, eu não quero ficar criando conteúdo. Então eu vou ativar o meu agente, o agendador, e aí ele vai fazer todo um processo de criação, de lapidação de texto, até o momento que ele automaticamente posta dentro do teu site aquele conteúdo. Então você não precisa ficar fazendo conteúdo, ele faz o conteúdo, ele posta o conteúdo, ele analisa o conteúdo, ele já coloca esse conteúdo pronto para indexação de artigos em SEO e I/O, ou seja, preparado para a internet, preparado para as buscas da web. Então, só para você entender esse poder computacional. E aí, o Cloud hoje, né? Então ele tem aí, ó, as funcionalidades na prática do Cloud Code, tá? E aí, então, ele tem uma série de funcionalidades hoje que ele pode abrir um ambiente, conectar um projeto, ele pode, peça funcionalidades, ele escreve código, cria arquivos, instala, ele faz todo um processo de criação e desenvolvimento, ele testa e ajusta, ele deposita isso, vou explicar rapidamente isso, ele faz as automações, ou seja, Fábio, mas espera aí, tu está me falando que o Cloud Code é a bola da vez. O ano que vem tu vai vir aqui e tu vai falar que é a outra, é a Gemini, porque mudou tudo. Agora vem a genialidade do Cloud Code. É Cloud Code. O que acontece? Ele não gera, olha que interessante, ele não gera vamos dizer assim, o que ele está gerando? É um software. Se eu quiser utilizar o Cloud Code e colocar inteligência artificial do ChatGPT, eu posso. Por quê? Porque ele é um código, ele não é a inteligência artificial. Então, se mudar a tecnologia, eu utilizo o mesmo código e peço para ele, olha, revise todo o teu código e agora você muda para o Gemini, versão bababá, ele instantaneamente muda todo o processo e vai para a nova versão, para a nova tendência. Porque são códigos, é um código fonte, é um código de programação, é um programa, ele não é uma inteligência artificial. Ele é um programa de automação. Então, se mudar a tecnologia, ele, com um comando de escrito, ele vai trocar toda essa programação. E ele vai se adaptar à nova tendência. Então, não é uma IA. Ele, na realidade, ele está utilizando qualquer IA, mas ele está criando um produto para ti, que são automações e integrações, que nada mais são do que um sistema que integra dentro de outras coisas e assim por diante. Então, ele não é mais descartável. Essa é a grande genialidade do Cloud Code. Não sei se eu consegui que vocês entendessem isso. Porque hoje o ChatGPT, você usa o ChatGPT e acabou. Né? O Cloud Code, eu posso criar um software para desenvolvimento de design gráfico e eu não utilizar a inteligência do Cloud Code, utilizar o ChatGPT, porque o ChatGPT recém lançou a nova versão do ChatGPT com poder de criação de imagem muito melhor que qualquer outro, eu posso usar ele a partir daquele momento. Então eu não preciso estar preso a esse processo, tá?
E olha só o que ele faz para marketing com precisão absoluta. Criação de conteúdo, criação de design, administração de campanhas de tráfego, SEO e visibilidade, ou seja, indexação de Google, automações de marketing em todos os níveis, gestão de redes sociais, análise de relatórios, pesquisas inteligentes, vídeos, áudios, edições. Aí vocês vão perguntar, Fábio, mas é tudo isso? Tudo isso. Tem limite agora? Não mais. Agora acabou o limite. O limite disso é que talvez a imagem ainda não é a melhor. A edição de vídeo ainda não é a melhor. A não sei o que ainda não é a melhor. Ainda, é só ainda. Porque já vai ficar bom daqui a pouco. Só que o caminho agora está construído. E aí o que a gente tem com esse caminho, nesse momento? A gente tem o poder computacional, sem você ser programador, de você criar qualquer coisa, em qualquer tempo, sem saber, e dizer para ele, eu não sei fazer, faça para mim, ele faz. Eu não sei fazer, faça para mim, ele faz. Ele vai e faz. E aí como funciona o Cloud Code, tá? E aí vem o ponto-chave. O Cloud Code, ele funciona assim. Esta minha máquina aqui, ela tem o Cloud Code instalado aqui dentro. Então essa minha máquina aqui, ela é o cérebro central do Cloud Code, tá? Aí o André quer ter um Cloud Code para ele. Ele tem que ter uma máquina específica para o Cloud Code dele, onde vai ser instalado os softwares ali dentro, onde vai ser instalado o processo. Por quê? Porque o Cloud Code, ele vai trabalhar, eu estou trabalhando nessa máquina aqui, e eu preciso daqui a pouco que ele vá buscar no meu drive as informações que eu preciso de uma planilha de alguém que eu não quero procurar. Ele vai lá e procura para mim, porque ele vai ser um assistente também pessoal para mim, de buscar lá dentro. Cria uma pasta para mim rapidamente com isso. Ele vai lá no teu navegador, ele vai lá e cria a pasta para ti. Faça isso, faça aquilo. Ele vai lá e faz. Então o que acontece? Ele vai utilizar essa máquina aqui. E aí nessa máquina aqui ele vai aprendendo, eu vou trabalhando com ele. E aqui dentro eu vou criando os agentes e vou colocando dentro desse processo. Fábio, mas eu posso pegar a tua inteligência que está aqui e jogar para o André inteira? Perfeito, posso. Por quê? Porque é um programa. Eu pego tudo que está aqui, eu digo, André, me dá aqui teu computador, vou fazer as instalações para ele. Ah, é rápido? Não, não é. Mas o que acontece? Eu levo toda a inteligência para o André. Ah, fiquei mais 2 meses aqui, mexi, melhorei. Digo, André, peraí que nós temos uma revisão aqui, umas melhorias. Eu só jogo os arquivos que estão em alteração, eu jogo para ele, ele mesmo instala a partir daquele momento, com o arquivo ele joga no Cloud Code, instale atualização, pum, instalou. Resumo da história, nós estamos num momento que, para quem tem 56 anos como eu, no ano 2000, quando nós éramos pequenos, a gente via o carro voando, a propaganda era que tinha carro voando, que não sei o que lá. Não, o carro não voa ainda, mas para quem está nesse universo, praticamente nós chegamos num momento que ele dá uma virada muito grande. Por quê? Porque isso aqui dentro de uma empresa elimina praticamente um setor de marketing e praticamente um setor comercial, dependendo da situação. E se bobear mais um pouquinho só mais um pouquinho, porque algumas coisas ainda são burocráticas, mais um pouco vai a área financeira, vai a área contábil e possivelmente possa ir o RH junto. Por quê? Porque hoje o planejamento que ele faz já é muito melhor que o planejamento de alguém de marketing. Ele olha muito mais fatores, ele te pede coisas que são relevantes para o resultado. Então, a gente olhando esse processo aqui, né, toda essa situação, e quando ele começa a fazer as interligações, né, entre, por exemplo, eu ligar o meu Cloud Code com o Instagram da vida, com o Google da vida, ou com alguma coisa da vida, com o meu CRM, o que está acontecendo aqui? Eu estou ligando informações onde tem um cérebro centrais, eu não estou mais buscando as coisas na internet, eu estou buscando ela diretamente na fonte. Ou vocês acham que eu fazer tráfego pago, se eu fizesse tráfego pago, Fábio é o melhor no tráfego pago, certo? Mas se eu tivesse o meu Cloud Code ligado na API do Google, e eu tenho acesso às melhores palavras-chave que o Google realmente ele imprime, quem que é melhor? Qual é a assertividade? É óbvio que é a assertividade de ligar numa API e buscar as informações lá na ponta.
E isso é um tipo de coisa que a gente está vendo que agora, nesse momento, não é mais no futuro, já aconteceu. E o que acontece, o que movimenta, qual é que é a moeda da IA? É os tokens. O que é os tokens? Quando vocês compraram o ChatGPT, vocês têm um uso, se você pega o free, ele daí um pouco, ele diz o seguinte, acabou tua memória, tem que esperar 1 hora, porque teoricamente teus tokens até ali acabaram, tá? Tu paga, tu tem mais uso, mas não é ilimitado para sempre, ele tem um tempo ali, certo? O que acontece hoje? Como é que eu utilizo o Cloud Code? Eu pago tokens. Independente do cloud, eu tenho que pagar tokens. Então, por exemplo, se a minha operação é gigantesca, possivelmente será gigantesco o valor que tu vai pagar de tokens. Tá? Então, por exemplo, hoje eu utilizo R$500 de tokens. Dá para fazer tudo que eu precisaria na minha agência? Dá. Se eu fosse pensar quanto me custa alguém para fazer isso, ou fora toda a equipe, seria absurdamente. Então, R$500 é nada. Só que, se eu quiser deixar... aí vem a pergunta, Fábio, se tu fechar a tua máquina, o cloud vai continuar funcionando ou não? Depende. Se eu tiver uma instalação externa, ele segue trabalhando 24 horas. Se eu fechar aqui com a instalação aqui na minha máquina, eu fechei aqui, ele para de atuar, ele para de avançar, porque ele precisa da internet, ele precisa deste meio aqui. Então eu posso pegar o Cloud Code, em vez de instalar na máquina do André, eu posso instalar dentro de um servidor e ele vai trabalhar, né? Que é assim que funcionam as empresas. Instalam no servidor, porque ninguém quer roubar a tua máquina com todos os teus agentes, tudo que tu tem aqui dentro de uma máquina dessas. E aí tu tem acesso a tudo, porque tá tudo ligado, tá ligado. Então vai para um servidor, onde tem segurança, firewall, papapá. Mas para uso geral, aqui tá mais que ok, tá? Então veja bem, que hoje nessa nuvem que nós temos aqui, praticamente o Cloud Code matou marketing e vendas, na parte principalmente operacional, na parte repetitiva dos processos. Ele praticamente mata esse processo. Por exemplo, Fábio, dá para utilizar o Cloud Code para prospectar clientes? Dá. Se vocês precisam de leads, não é muito o caso, né? Porque normalmente o cliente entra no site e tal. Você pode criar uma ação que ele vai buscar na web, ele vai trazer esses leads aí. Fábio, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero fazer uma aplicação e eu quero entrar no Instagram dos meus concorrentes, pegar todos os seguidores, fazer uma lista desses seguidores e jogar para minhas campanhas de Facebook, de Meta, e fazer lista para apresentar meu produto. Eu posso? Posso. Eu posso fazer o que eu quiser. A partir daí eu posso fazer o que eu quiser. Então, agora vem o ponto-chave do processo, finalizando aqui alguns pontos, tá? Tudo isso que eu falei aqui, estou falando aqui, e eu me lembro no ano passado, olha como muda as coisas. No ano passado eu falei, talvez o ano que vem eu venha aqui e esteja falando de automação. Não deu tempo, a automação já passou. Eu já estou falando de agente autônomo, tá? Então o que acontece? Para você criar um agente, uma aplicação, eu sei o que ele deve fazer, eu preciso saber o que ele deve fazer. Porque agora eu vou criar um agente de social media, mas você é social media, você sabe o que com social media faz? Você sabe as regras de social media? Você sabe exatamente o que é o resultado final? Não sei. Então não começa, porque ele não vai saber, você vai dar uma informação ruim, né? Tu tem que saber as etapas do processo. Eu sei as regras que o algoritmo realmente, pelo menos as regras de boas práticas, eu sei quais são essas regras. Eu sei o que eu estou esperando do meu resultado. E aqui eu entro com o meu conhecimento, que é aquilo que eu falei para vocês. Eu criei PDFs com como eu penso sobre marketing, o que eu penso sobre social media, o que eu penso sobre tráfego pago, o que eu penso sobre ROI, resultado, né, CAC e outras coisas. E aí ele vai entender, ele vai dizer, opa, o Fábio não pensa, ele pensa desse jeito, esse é o modelo de negócio. Se eu errei, minha resposta final está errada. Por isso eu tenho que validar várias vezes esse processo. Mas eu tenho bastante tempo de marketing para saber isso aí. E aí vem esse ponto. O que se fazia antes? Eu dei o exemplo do André. Eu ensinava o André a fazer as coisas. Hoje você vai ensinar o seu computador a fazer as coisas. É diferente o processo.
E olha só que interessante, tá? Eu vou abrir aqui o ChatGPT. Olha só. Aqui, ó, foi uma brincadeira, é só para mostrar, tá? Esse aqui que está aqui, há 2 dias atrás, o ChatGPT entrou com uma melhoria na parte de imagem dele, há 2 dias atrás. Hoje, ele é superior a qualquer outro em termos de imagem. Ganhou do Nano Banana, que era do Google, certo? Daqui 2 dias o Google vai lançar outra coisa. Nesse momento, é o maior editor de imagens do momento. Eu pedi para ele, né, aqui até coloquei a imagem da bateria, coloquei o logo da Pure e coloquei uma paleta de cores. E fiz um prompt para ele criar aqui, ó, design, você como um profissional de design, uma agência de brand, deve ter alguns erros de português aí, porque eu escrevo muito rápido. E eu pedi para ele o quê? Tá? Olha só. Eu pedi para ele, ó, você segue o logo da empresa, produto e paleta de cores, o produto é uma Decade Maple, e aí no site da Pure, que daí eu consertei, estava escrito assim, ó, os mais de 70 anos, agora nós estamos com 80 anos, certo? E eu botei lá, peguei só o texto e coloquei. E eu pedi para ele aqui, para ele fazer o quê, tá? Ó, eu quero que vamos criar um post para postar no Instagram, deve ser algo chamativo e foco em vendas, ressaltando as características do instrumento e o público-alvo, que são bateristas exigentes. Ele criou esta imagem aqui, certo? O que eu quero mostrar? A bateria agora é exatamente a mesma bateria que eu coloquei lá em cima. Ele não descaracterizou. A bateria é a mesma. Ele criou, obviamente. E aí ele criou um selo de 70 anos. Aí, eu, em vez de falar para o meu funcionário, eu falei para ele, né? Eu disse, apenas ajuste o selo, tire os 70 anos e coloque o selo da. Ele foi lá, e ele não colocou no mesmo lugar. Ele reposicionou, porque ele achou que no layout do processo ficaria melhor lá naquele ponto. Ele redirecionou, ele redimensionou, ele refez o processo. Mas aí, vejam bem, é a segunda versão e a bateria é a mesma. A bateria não mudou. Aí, o que eu fiz aqui? Agora crie uma thumb para YouTube apenas com as informações relevantes, que seja chamativa dentro do padrão do YouTube, levando em conta as melhores políticas para a criação desse material. E ele criou esta thumb aqui. A gente pode dizer o seguinte, mas eu não gosto desse, eu não gosto, peça para ele. O que eu quero? Eu quero mais minimalista. Tire isso aí, ficou muito ChatGPT, ficou muito, diga para ele, mexe com ele, ele é o teu funcionário agora. Aí você vai pegar. Quando criou esse padrão, o que eu faria? Suponhamos que esse perfil aqui de thumb para YouTube fosse a melhor possível. O que eu faria? Cria um agente. Um agente, vou dizer para ele, olha, tá vendo esse modelo de thumb com isso de características, a próxima vez que eu te pedir, eu não quero te colocar tantas informações, eu quero que você faça direto esse processo. E ele vai fazer direto sem o comando, porque eu já dei esse comando. Então, eu já criei, eu cheguei no limite do processo, certo? Muito bem. Aí, o que eu pedi para ele? Agora crie uma história em quadrinhos, onde o baterista entra em uma loja e é atendido por um atendente com a camisa preta, com a logo da Pure, e o que ele criou? Ele criou uma história em quadrinhos. Ele criou uma história em quadrinhos. Mas eu não sei o que criar na minha loja, não sei. Ele criou uma história em quadrinhos. Eu nem dei o texto, eu podia ter dado o texto, eu podia ter escrito o texto para ele, eu podia ter trabalhado com isso. Eu poderia ter dito que história é, poderia ter dito o que acontece, qual é o ponto alto, qual é o ponto... Não, eu só disse, cria uma história e faz assim, só para mostrar. Agora, olha o processo, ele realmente utilizou o prompt que estava ali. Vamos avançar um pouco aqui. Aí eu disse para ele, agora faça um novo post para as redes sociais e mostre essa bateria e as cores disponíveis. E ele fez. Ele pegou as imagens, ajustou as imagens, colocou os códigos e o processo todo e ele refez o post. Você sabe quanto tempo eu demorei? Quem que trabalha com design, eu tenho conhecimento de design aqui? Quanto tempo demoraria para alguém no Photoshop, ou mesmo no Canvas, fazer isso aqui? Ele demorou 1 minuto.
Quanto demoraria para recortar as imagens, colocar, diagramar, fazer esse processo? E eu teria o post pronto em minutos, em 1 minuto, certo? Aí agora você vai fazer um infográfico profissional, você vai trazer todos os benefícios, características desse... Não. Aí ele criou aquilo que a Rafa deve ter demorado um tempo para criar, que estão em cima dessas baterias todas aí, talvez a gente pudesse ter feito eles com IA. E ele fez um negócio que eu poderia ter dito para ele, não, eu não quero, lembra que eu dei uma paleta de cores para ele inventada, e ele começou a utilizar uma paleta de cores, mas eu utilizo a minha paleta de cores, que eu quiser. E aí ele fez, dividiu os cascos, criou uma imagem dos cascos, as folhas. Ah, tá certo ou tá errado? Pode ser que esteja errado o arrumo. Digo para ele, tá errado, você inventou aqui, tem uma folha a mais, uma folha a menos, a cor não é essa, a cor é mais escura. E ele vai mexer, ele vai trabalhar, e eu chego num... E ele colocou as cores lá embaixo, colocou toda a diagramação, colocou detalhes do negócio que eu não pedi. Tu entende que ele vai entendendo um pouco o negócio, né? Agora vou te mandar uma imagem de uma caixa Decay, de Maple Pro, né? E você vai fazer uma imagem onde cada parte dessa caixa parece separada em camadas. Tá? Aí ele conceitualizou primeiro, porque ele não tinha entendido. E ele, daí eu mandei ele fazer. Mandei a caixa Decay para ele. E ele pegou e separou a caixa. Só que aí, você nota, tá errado. Tá errado. Tá errado. Aí o que eu falei para ele? A ordem seria... Aí eu disse para ele, e aí ele refez, né? Ainda pode ter erros, porque ele colocou invertido, mas olha bem, quem que vai fazer essa foto? Se fosse fazer em 3D essa foto, para poder fazer as imagens separadas, isso, quanto demoraria? Se eu tivesse que diagramar um negócio de 1 minuto, quanto demoraria? Estou entendendo o poder computacional de um chat GPT simples, básico. E o que ele pode fazer, né? E aí, eu peguei, cria uma imagem engraçada usando esse personagem e a bateria em questão. Ele deve estar impressionado com o som e a qualidade da imagem. Eu não sei quem é, não sei se vocês conhecem esse personagem. Peguei na internet. É um cara que eu peguei na internet. Aí está ele, ó. Tá. Hã? Como é que é? Não, sem dúvida, isso aqui já, pelo amor de Deus. Hã? Tá certo. Então, assim, ó, só vocês estão entendendo esse processo aí, como isso aqui é impressionante. Eu posso pedir para ele fazer um anúncio para tráfego? Sim. Eu posso pedir para ele fazer 3, 4, 5 versões para tráfego? Sim. Para fazer teste criativo? Sim. Estou lançando a bateria Masterworks, eu quero fazer, eu pego a foto, eu jogo para dentro, crio tais coisas, ele vai me fazer. E aí eu posso dizer o seguinte para ele, eu dou o formato, o tamanho é tanto por tanto, ele vai me trazer tanto por tanto. Tanto que no thumb, ele trouxe um tamanho thumb. Então eu baixo ali. E aí eu quero mostrar um detalhe para vocês que eu falei do agente. Já vou abrir para perguntas, tá? Eu quero mostrar aqui, ó. Quando eu venho aqui novo chat, eu venho aqui e eu tenho aqui modo agente. Modo agente. Traga, vamos lá, pesquise, lojas de instrumentos musicais em São Paulo, musicais, ele sabe que eu escrevo rápido, musicais em São Paulo, loja de instrumentos musicais, ou até para fazer mais rápido, pesquise lojas virtuais que vendam Pro em São Paulo. Eu pego, faço isso aqui, e o que ele vai fazer agora, tá? Isso aqui é realmente impressionante, tá? O que ele vai fazer agora? Ele vai dar uma pensada, ele vai configurar automaticamente a área de trabalho dele, e ele vai abrir agora, olha o que ele vai abrir, ele vai para a web e ele vai pesquisar sozinho. Ó, ele está indo pesquisar lá, ó. Tá vendo? Tu pode ver o que ele está fazendo. O agente, ó, abrindo a Batera Clube, ó, ele vai buscar.
Se eu quisesse saber lojas que vendem isso, quero saber o preço, quero saber o menor preço, quero fazer uma lista de escolas de música para entrar em contato e oferecer meu produto, quero saber, não sei, eu pergunto para ele, ele vira um agente para fazer pesquisas, para buscar essa informação para ti de forma autônoma. Ele vai fazer a varredura e no final ele me traz toda essa listagem desse processo de forma bastante profissional, tá? Tá vendo que ele tá indo, ó, ele vai, ó, destroy, não sei o que, babá, ó, tá? Ele vai lá no Google, ele abre o Google, depois ele abre o Bing, depois ele abre não sei o que, e ele vai ficar trabalhando. Pode ser que demore 10, 15, 20 minutos, pode ser que demore 1 minuto, depende do tamanho da extensão. Ele vai trazer, aí vem o ponto, ele vai trazer com precisão, se o teu site está errado, ele vai trazer informação errada. Tinha Pro lá, ou tem uma Pro, por exemplo, que está indisponível. Talvez vai aparecer aqui. Ou talvez tenha lá no OLX, ou talvez tenha no mercado. Ele vai procurar a loja, ele vai procurar dentro desse contexto. Tá? Vamos deixar ali rodando, depois a gente vai ver isso aqui. Tá? Terminando aqui, tá? Vou pular aqui algumas coisas que isso aqui a gente vai falar depois. Eu quero abrir para perguntas, senão a gente vai atrasar muito. Eu tive uma oportunidade, o ano passado, em visitar o Google Brasil. Eu, minha esposa, meu filho, fomos convidados pelo diretor comercial, que a gente conheceu em um evento, e a gente foi visitar o Google e a gente saiu muito apavorado positivamente do Google. Eu tinha um pouco de visão um pouco estranha do Google, e mudou completamente minha visão, a forma como eles trabalham, a organização, o processo e tal. E quantos Nobéis tem trabalhando no Google hoje, ali em São Paulo? 3 prêmios Nobéis trabalhando em São Paulo no Google, dentro da unidade do Google. Vocês hoje têm Google Maps, Gmail, vocês têm Gemini, vocês têm... são esses 3, eu acho que são. Praticamente todos eles são desenvolvidos no Brasil, não é fora. O Google Brasil é alta referência, alta referência em IA no mundo, mais do que os Estados Unidos, tá? Feito em São Paulo, na Avenida Paulista, sei lá que andar do prédio, fantástico. Obviamente a gente tem áreas que a gente pode visitar, áreas que a gente não pode visitar, o que a gente podia visitar, a gente visitou, mas a gente conheceu a cultura do Google, a gente conheceu como funciona o Google, a gente conheceu vários processos, o que eles fazem, o que eles pensam, como eles trabalham, e isso realmente impressionou, né, a forma como eles levam essa questão toda, né? E de uma certa forma, e aí não vale a pena a gente conversar muito sobre isso, que isso é um outro assunto, mas eles têm um sistema de trabalho muito diferenciado, não tem chefe, né? Eles trabalham com uma metodologia chamada OKR, que são metas, tu tem metas, tua equipe tem metas, e tu vai trabalhar em cima daquelas metas. O teu chefe não é um chefe, é o cara que controla apenas o OKR, se tu vai vencer ou não vai vencer a meta. As metas são de 3 em 3 meses, e a partir dali, daqueles 3 em 3 meses, tu vai ser avaliado de acordo com o que tu produziu ou não. Tu não vai ser demitido, tu vai ser amparado para melhorar, teu chefe vai também te dar mais suporte, e tu vai indo. Então assim, a gente não tem ali informações de pessoas que foram demitidas realmente do Google. O Google vai te pegar, porque a seleção para entrar lá é muito forte, então eles acreditam que essa pessoa tem a capacidade. Se a pessoa tá ruim, tá num dia ruim, tem yoga, faz as unhas lá, corta cabelo, tem uma academia gigantesca dentro do Google, a cada tantos metros tem um refeitório, é tudo livre, é tudo de graça, é tudo do bom e do melhor. Não pensa que é qualquer coisa, é tudo do bom e do melhor. Você saía da academia, tinha o cara fazendo um shake de vitamina, shake verde, shake não sei o que lá, uma coisa absurda, né? Tem um restaurante enorme que atravessa o prédio, todo mundo almoça no Google, tu não tem horário, tu não precisa bater ponto, tu trabalha lá, tu trabalha fora e tal. Só que se tu trabalha lá, tu tem todas as alimentações, todo esse processo que o Google vai te dar e toda a estrutura que o Google está te dando. E aí, tem o Puff, o que eu não vi foi o Puff, que era tão famoso, mas a gente viu outras coisas. Tem piano, tem sala de música com uma bateria, com não sei o que lá dentro, tem todo um processo que tu vai lá, na descompressão, tu pode fazer uma série de coisas. Tu não tem ninguém te cuidando, não tem horário, tu trabalha na tua mesa, tu trabalha no refeitório,
esse processo. Só que tu tem uma meta, e essa meta é importante. E esse cara era o diretor comercial, então ele tinha a meta do setor dele de contribuir. Tanto que eu cheguei lá no dia, pô, eu não estou te atrapalhando, porque o cara vai me receber, ficamos lá umas 3 horas. 3 horas de não venda, né? 3 horas que ele está fazendo, né? Mas ele disse que é assim mesmo, que eles fazem esse processo para os convidados, também para trazer o Google mais para dentro do processo todo, né? E aí, para a gente terminar aqui, e depois eu abrir para as perguntas, todo mundo conhece essa brincadeirinha do que o Google fez? Você sabe por que existe esse joguinho ou não? Vocês já jogaram ou não? Quando faltou internet, alguém jogou, pulou ali? Bom, esse dinossauro que parece uma brincadeira do Google não é uma brincadeira, ele se chama Stan. Esse dinossauro é um esqueleto de dinossauro que está na sede do Google, não sei se é na Califórnia, não lembro se agora é no Canadá ou nos Estados Unidos, enfim, acho que é nos Estados Unidos. E na maior sede do Google tem esse esqueleto no pátio. O nome dele é Stan. E você sabe por que existe esse esqueleto no pátio? Porque esse aqui já foi o maior bicho ou animal do mundo, mas ele foi extinto. É para todo mundo do Google saber e olhar para esse animal aqui e olhar e ver que você pode ser extinto. Então é uma forma do Google dizer o seguinte: nós não podemos ser esse animal, nós precisamos estar se reinventando. Então ele vira como se fosse uma espécie de um símbolo do Google, né? E que era o maior, mais poderoso, era um T-Rex, né? Era um dos maiores, mais poderosos, mas ele foi extinto. E o Google não quer chegar nesse mesmo processo. Eles têm, só para terminar, você sabe que a fonte do Google tem várias cores, né? Você sabe por que são várias cores ou não? Porque a primeira máquina que criou o buscador era de Lego e ela era composta por aquelas cores. E eles fizeram uma máquina de Lego e eles levaram então as cores daquele Lego para o logo do Google. Estão entendendo que, e aí vem o grande ponto, que marketing, branding, ele vem junto com um DNA. Esses caras trouxeram o DNA do processo para dentro de todo o negócio deles. Então, a gente fica, quando eu saí de lá, quando ele falou que a Gemini era praticamente feito dentro do Google, tanto só para uma brincadeira, né? A gente foi fazer um curso junto, né? Eu, minha esposa e esse cara e mais um monte de gente, ele sentou do meu lado. E aí o pessoal lá pediu para fazer uma ação e precisava de inteligência artificial. E ele, do Google, foi bem rápido. Não, eu aqui no meu Gemini, eu vou destruir porque não sei o quê, porque não sei o quê, não sei o quê. E eu com o ChatGPT do lado e ele com o Gemini, não, porque eu tenho que ir uma pasta, porque aqui eu não sei o quê, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo. Só que o que aconteceu? Uns minutos depois, os caras deram um agente de IA para ChatGPT, ele teve que abrir o ChatGPT, e aquele agente começou a rodar uma série de coisas que o Gemini não estava fazendo porque ele não estava treinado para aquilo. Quando começou a rodar o ChatGPT, ele, meu Deus, mas o que é isso? Não, mas isso aqui é demais, mas isso aqui, né? E aí eu comecei a olhar para o lado e dizer, pô, o cara do Google falou que o ChatGPT é demais, né? Mas não é que o ChatGPT é demais, é que ali tinha um agente treinado para fazer aquela ação. E o que ele fez, né? Ele é um diretor comercial, ele não usa IA a todo momento, porque ele está atendendo pessoas, né? Então ele não tem um agente, ele pegava, abria o Gemini natural e fazia o comando ali, mas o agente veio com a coisa pronta. Aí ele disse, nossa, agora sim, agora veio o resultado que eu queria, agora a coisa está funcionando. E é exatamente esse é o poder do agente, tá? Então, gente, a gente não pode dizer assim, a IA não vai me atingir no primeiro momento, não vai isso, a IA vai nos atingir. A gente pode ou não aceitar ela, mas ela vai estar em quase todos os negócios, né? A gente só tem que tomar cuidado para não virar um Tiranossauro Rex, né? E a gente sumir do universo, né? No sentido, dependendo do que a gente está fazendo, obviamente. Então a gente precisa sempre se reinventar. Se a gente está no meio que é competitivo, a IA ela faz sentido. Se a gente está num meio que é muito mais pessoas, que não tem tanta influência, ok, não tem nenhum problema. Mas aqui é uma situação importante. Então, obrigado. Quero abrir para as perguntas. Quem tem perguntas aí?